Sobre o resultado das autárquicas, o debate aqueceu. Bruno Nunes, do Chega, não poupou António Mendonça Mendes do PS e acabou em confronto direto também com Paula Santos da CDU. Trocas de acusações, provocações e verdades duras em cima da mesa. O ambiente ficou tenso e ninguém ficou calado. Veja até ao fim. Isto foi explosivo. Acaba por se perceber agora mesmo, pela intervenção de António Mendonça Mendes, que existe aqui um problema de tentar justificar o que é o Partido Socialista hoje em dia, sempre justificado com o Chega. Deixe-me enquadrar o seguinte: quem percebe minimamente de autarquias, podemos analisar isto como as cerejas. Há para todas as medidas e para todos os gostos. E, portanto, podemos estar aqui a analisar meramente pela questão da vitória e do número de câmaras, ou podemos perceber como é que ficou o quadro autárquico a partir de agora. Fazendo uma pergunta de retórica, que não está aqui para me responder, acha que ter 2.000 eleitos a nível nacional é uma grande derrota? O que temos a partir de hoje é, por muito que o António Mendonça Mendes queira falar do Partido Socialista, a tentar justificar os seus fracassos com o Chega, é que sem o Chega, sabe que esta semana ou nas próximas semanas existem muitas, deixe-me só terminar, existem muitas assembleias de freguesia que nem sequer podem tomar posse se nós não validarmos o executivo da freguesia. Mas deixe-me fazer aqui a questão. O Chega é a segunda força política. Sim. A nível aqui autárquico, é ultrapassado pelo CDS e pela CDU. Não foi ultrapassado, não atingiu o CDS só os tinha. E, portanto, podemos criar a retórica que quisermos. Facto, nós tínhamos... Facto, chega a 3? Facto, CDS, nós tínhamos 6. E por isso mesmo é que eu lhe disse que não chegámos lá. Nós não interpretamos isto. Nós não somos o PCP que em todas as noites eleitorais dizemos que ganhamos. A única coisa que dizemos é que não atingimos sequer os objetivos que nos tínhamos proposto. Tínhamos outros objetivos. No meu caso concreto, em Loures, tinha o objetivo de vencer a Câmara. Não vencendo a Câmara, fica em segundo lugar. E percebe-se claramente onde é que há a transição de voto. Não foi o PSD que cresceu, ficou exatamente na mesma. A CDU passa para 10% quando há 4 anos atrás não tinha mais do que a gestão municipal, com Bernardino Soares, e ninguém coloca aqui se há uma grande derrota ou não há ali da CDU. O PSD tem o pior resultado naquele município dos últimos 20, 30 anos. E há uma transferência de voto. O próprio André Ventura a dizer que os resultados não foram eu não consigo o óbvios. raciocínio. Há uma transferência de voto da extrema-esquerda para o PS, posso chorar com o medo, ai, veio o papel do Chega. Agora, nós temos 2.000 autarcas. Quer queiramos, quer não. Os senhores da imprensa... Não acha que correu bem? Estou a perguntar. Nós subimos, em relação às últimas autárquicas, 550.000 votos. Portanto, se quisermos comparar alhos com bugalhos, vamos dizer que isto falhou tudo. Se quisermos dizer que a nossa fasquia estava mais elevada, facto. Não atingimos os objetivos que tínhamos, facto. Mas, no entanto, neste momento, olha, quando elegemos os 12 deputados à Assembleia da República, existiram aqui títulos na SIC e em alguma imprensa que dizia assim: o Exército de Ventura. Se com 12 éramos um exército, o que é que seremos com 2.000? Portanto, nós temos representatividade a nível nacional. Passamos a governar. Não estamos dependentes de ninguém, nem fizemos coligações com ninguém. Fomos sozinhos com a nossa própria marca. Não atingimos os objetivos que queríamos, facto. Agora, não podem achar, nem considerar que esta é... nós não perdemos nada. Nós somos os únicos que não perdemos nada. Nós ganhamos, nós somámos. Nós ainda não tivemos uma eleição. Afinal, ninguém perdeu. É normal. Perdeu. Que eu estou a ver. Em todas as noites eleitorais, desde que o Chega existe, o Chega ainda não teve um dia que não somasse. Somámos sempre. Agora, se a expectativa era muito maior, claro que sim, o Presidente já o assumiu, nós todos já o assumimos, eu próprio assumo a minha meia-culpa em relação... E já vou saber o que é que falhou. Deixa-me só terminar. Inclusive o PS, para ter algumas vitórias, teve que inclusive vir atrás do Chega e tomar as nossas medidas. Ricardo Leão nunca seria eleito em Loures se não tivesse tomado as medidas à Chega, que é um problema agora para o Partido Socialista resolver. Bruno Nunes não deixou nada por dizer. O deputado do Chega respondeu às críticas do PS e virou o jogo, com dados, com números e com convicção. E deixou claro: o Chega cresce enquanto os outros se explicam. Representante António Mendonça Mendes, sobre Lisboa, ainda ouvimos aqui as explicações da CDU por João Ferreira não fazer parte da coligação. Houve esta coligação à esquerda e eu pergunto-lhe se agora, em jeito de reflexão, acha que a coligação foi favorável? Sabe que olhar para trás... Depois do resultado, acho que não tem muito, não adianta muito. Mas, de qualquer forma... Há sempre lições a retirar. Repara, há uma lição que não é preciso haver esta eleição ou outra, que as coligações não são necessariamente a soma dos votos que cada um dos partidos teve na eleição anterior. E, portanto, eu não vejo por aí. Acho que Lisboa tinha a ganhar com uma grande coligação de esquerda. E uma grande coligação de esquerda implica... seguramente em Lisboa a presença da CDU, não tenho a mínima dúvida sobre isso. Não foi possível, tenho esperança que um dia volte a ser possível uma solução como aconteceu em 1989. Agora, em Lisboa, nós temos uma alteração. E essa é uma alteração política que é muito substantiva e que os resultados eleitorais não a apagam.
é que, para a opinião pública, ficou claro a forma como o atual Presidente de Câmara e futuro Presidente de Câmara funciona em relação às suas próprias responsabilidades. E, sinceramente, acho que a tolerância que fomos tendo com o engenheiro Carlos Moedas é uma tolerância que a imprensa toda deixou de ter porque verificou muitas vezes as incongruências do discurso e a confusão entre a propaganda e a propaganda. Eu vou-lhe dizer uma coisa, que é uma convicção pessoal. É uma forma de encarar a derrota. Tenho muitas dúvidas. Não é forma de encarar a derrota, não se ponham a dizer isso. Estamos a falar, eu estou a dar a minha opinião. O engenheiro Carlos Moedas venceu. Não há dúvida sobre isso. Mas também não tenho dúvidas nenhumas, que ficou claro e exposto a toda a gente e a opinião pública hoje percebe bem aquilo que são os artifícios que o engenheiro Carlos Moedas vai fazendo. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Quem não é capaz de encarar sequer o resultado final. Tenho toda a calma deste mundo. É só uma questão de resultado. Eu não estou a dizer que a coligação direta ganhou. Não, aliás, é preciso também perceber que a coligação de Carlos Moedas não é igual à de há 4 anos atrás. Tem uma pequena diferença, que é introduziu a iniciativa liberal. Essa é uma grande diferença no resultado. Quem incoerência? Até ao fim, só para dizer uma coisa. Eu acho que o engenheiro Carlos Moedas foi de tal forma descoberto relativamente à forma como é, que terá muito pouca complacência da opinião pública. Eu vou-lhe dizer, eu arriscaria a dizer que os senhores vão ter que começar já a procurar um novo candidato a Presidente de Câmara daqui a 4 anos. O engenheiro Carlos Moedas dificilmente terá fazê-lo novamente. Agora, que vocês já assumiram que precisam de novo. Agora, vamos ser bastante claros. Lisboa tem problemas gravíssimos do ponto de vista da fixação das pessoas aqui. É cada vez mais difícil ter uma habitação em Lisboa. O espaço público... Então acha que foi esse o motivo das pessoas saírem para... É só importante deixar claro uma coisa. A campanha já acabou. As eleições já se realizaram. Mas sabe que as eleições não esgotam aquilo que é o exercício da democracia. Claro, todos os dias. E o que eu estou a dizer... Vocês é que acham que ainda vai haver eleições amanhã. Mas não vai. Só daqui a 4 anos. O que eu estou a dizer é, sinceramente, do ponto de vista político, posso estar enganado, mas... Aquilo que foi a complacência que se foi havendo, nomeadamente da imprensa, com o engenheiro Carlos Moedas, é algo que acabou nesta campanha, porque toda a gente percebeu a forma como o engenheiro Carlos António Rodrigues quer responder? António Mendonça Mendes tenta explicar a derrota da esquerda em Lisboa, mas será que convence alguém? Entre justificações e críticas a Carlos Moedas, o PS parece mais preocupado em encontrar desculpas do que em reconhecer o fracasso. Eu vejo e verifico que há aqui argumentos notáveis relativamente a esta matéria. Primeiro porque se começa a dizer que as candidaturas são mais que os partidos que a compõem. E depois logo a seguir vem falar da maior composição da própria lista. Quem ganhou as eleições em Lisboa foi o engenheiro Carlos Moedas. E ganhou porque as pessoas refletiram no trabalho que ele desenvolveu. Não interessa o que os jornais dizem, isso é uma desculpa que estão a tentar arranjar para a vossa própria desculpa, quando normalmente os jornais em si até apoiaram muito mais a candidatura de esquerda e andaram a discutir o facto do PCP não estar do que estar. E vocês estão a tentar arranjar agora uma desculpa para a derrota, e falando do PCP, que fez uma campanha muito bem com o João Ferreira, que teve um excelente resultado. Agora, que ficou claro que as eleições foram ontem, que agora há um desenvolvimento de um programa que foi sufragado, isso para nós também é muito claro. Querer vir agora falar de outro tipo de argumentos e dos problemas de Lisboa foi o que andámos a fazer nos últimos meses. E foi exatamente isso que as pessoas fizeram. Foi votar em quem acreditaram. E acreditaram aqui. Mas eu acrescentaria, e só para não restringir a discussão a Lisboa, acrescentaria uma questão muito importante. Foi a circunstância de, apesar de nós termos ganho as eleições, não ter havido qualquer tipo de arrogância da parte do PSD relativamente ao resultado eleitoral, a culminar naquilo que foi o comportamento de Pedro Duarte no Porto, que teve uma postura de Estado, que afirmou com clareza que quer trabalhar com todos e deixou muito claro com quem está disponível para trabalhar, que são todos aqueles que querem defender o Porto. E isto é uma forma de estar na política que marca também os autarcas do PSD. Como marcará Carlos Moedas, que fará com certeza isso, porque tem que fazer, naturalmente também, na sua própria Câmara, um acordo para poder avançar as matérias que são relevantes para realizar o seu programa. Como não o deixaram fazer no mandato anterior. Como nas cerca de 70 câmaras que vão necessárias... Isso é mentira o que está a dizer. Peço-lhe imensa desculpa. O PS viabilizou todos os orçamentos no engenheiro Carlos Moedas. Sabe,
Quantas e quantas vezes houve uma discussão no âmbito da Câmara? Essa coisa de Carlos Moedas é muito calimero. Eu acho que isso foi aquilo que acabou. Teve essas discussões intermináveis que dava a fazer. Agora, o que eu queria dizer e pontuar é que há cerca de 70 câmaras no país que vão necessitar de entendimentos. E esperamos que haja, não, e as freguesias, obviamente também, mas as freguesias, como o que está verdadeiramente em causa, em primeira linha, é os interesses daquelas comunidades mais pequenas, obviamente se entenderão mais facilmente. Aqui há uma dimensão política, muitas vezes introduzida na dimensão das câmaras, e que é importante deixar claro que aqueles que ganharam devem levar até ao fim a sua... Isso é válido quando o PS está na oposição, certo? É válido para todas as circunstâncias. É preciso que estamos na ronda anterior, temos aqui uma... António Rodrigues não perdoou. Depois das desculpas do PS, o deputado do PSD respondeu com força. Quem ganhou em Lisboa foi Carlos Moedas, e a esquerda precisa aceitar a derrota de vez. Reflexão do que o Chega poderia ter de melhorar, e eu pergunto-lhe, assistimos aqui ao Chega a lançar alguns daqueles que são considerados, alguns dos pesos pesados do partido para câmaras, como Pedro Pinto, Pedro Frazão, Rita Matias. Estes resultados provam que estes quadros do partido têm a força que realmente achavam que tinham? Acho que não. É assim, eu nem sequer vou estar aqui a fulanizar. Vamos ver uma coisa. Há 6 meses atrás era impensável para a imprensa... Como sabe, fala-se muito da questão de André Ventura ser... O que vocês só sabem falar, não sabem falar de mais nada. Do partido. Perdoa-me, só sabem falar disso. É o partido do homem só. E há 6 meses atrás... Deixem-me lá terminar, deixem-me falar, porque eu não estou interessado em falar do Moedas. Vamos ter uma questão que é clara. Se quiserem falar deste assunto seriamente, temos um debate sério. Há 6 meses atrás os senhores diziam o partido não tem mais ninguém que consiga atingir os 2 dígitos. Foi o descalabro nas europeias, isto ninguém vai a mais lado nenhum. Entretanto, percebeu-se que estava acima dos 2 dígitos, mas ninguém vai chegar aos 20%. Impensável alguém manter os resultados que André Ventura teve nas legislativas. Facto. Temos grande parte daqueles que se propuseram, e não são só figuras mediáticas do partido, que se propuseram e tiveram acima dos 20%. De facto, não provado em termos gerais, se quisermos precisar das coisas... Não vos interrompi, depois vão ver as medidas e vejam lá se eu estou ou não estou acima, se a Rita está ou não está acima. Pedro Frazão, acho que teve 8%. Pedro Frazão não esteve. Mas, ouça, tenho imensos casos, mas se quiser falar sobre isso, também tenho resultados do Partido Socialista dantescos. Também tenho resultados, quero falar sobre isso, tem 14% de Loures, está abaixo de mim. E vocês disseram que iam ganhar 30 câmaras e ganharam 3. Eu não vou entrar nesta discussão. Sabe, para mim o interessante olharmos para estes resultados no dia seguinte é, podemos continuar a meter esta retórica. Se assim que um dia quiser fazer um debate autárquico sério, vamos perceber que a partir da data de hoje... Estou aqui a ouvi-lo. A partir da data de hoje, deixe-me dizer o seguinte, o António Mendonça Mendes ri-se com a questão do protagonismo que foi dado ao autarca de Lisboa, esquecendo o protagonismo que foi dado a autarcas do PS levados completamente ao colo, com horas e horas a fio, colocados em televisão, com coisas completamente surreais, em que o vosso fact-check nem sequer funcionou e foram mentiras ditas nesta mesa que nem sequer foi verificado. Lá, quais? Mas é um problema. Quais? Olha, terem dito em Lourdes que iam fazer 900 despejos. Bola, como dizia o outro. Bola, fizeram 0. Só que isso é um problema para vocês. Mas vamos perdeu a Câmara de Lourdes. Tiveram aqui muito tempo. Perdi a Câmara de Lourdes, obviamente, perdi a Câmara de Lourdes. Mas eu não tenho problema com isso. O que eu lhe estou a dizer é, quando alivancam a questão da propaganda, a propaganda está de um lado e do outro. Quando diz, afinal não acabou o bipartidarismo, acha que não? Então eu vou-lhe dizer o seguinte, diga-me como é que vão governar as freguesias sem que o Chega esteja presente. Primeiro eu não disse isso. Sabe disse que muita da análise que tem sido feita tem sido nesse sentido. Não, mas se a análise tem sido feita, tem sido nesse sentido, eu estou-lhe a dizer, é falso. Sabe porquê? Porque a partir do momento em que temos 2.000 autarcas, ou falam connosco, e ou nós aceitamos ou não aceitamos, ou muitos dos executivos de freguesia nos próximos dias terá que dar notícias a dizer que nem sequer tomam posse. Porque os executivos têm que ser votados na Assembleia de Freguesia. A postura do Chega agora vai ser fazer chantagem nas freguesias? Não, é dizer, não há reunião da Assembleia de Freguesia para eleger executivos porque temos 2.000 eleições. Deixa-me lá terminar. É para vos explicar. Vamos falar do 1 milhão de votos que perderam nestas eleições. Sem contarem connosco, não funciona. Porque a democracia Mas será que, como dizia o António, com chantagem? Não é com chantagem. Eu, se não gostar do seu programa e se achar que é incompetente, não voto em si. Ponto final, parágrafo. Eu faço uma birra. E, portanto, não é uma birra. Não vou para o Executivo e faço uma birra. Eu não fui eleito para estar subserviente, seja quem for. E se eu considerar... O importante é a comunidade que nós estamos a seguir. Quer que discutir só comigo, pedimos aos outros, mas se debate consigo aqui a tarde toda, se quiser falamos um por cima do outro. Se quiser falar corretamente, temos aqui um problema que é sério em relação, inclusive, onde eu quero chegar, é que o facto hoje em dia da Assembleia da República continuar a tapar os olhos em relação à lei eleitoral, à lei 75 e à lei 73, que é do financiamento das autarquias locais, e da própria estrutura das autarquias locais, estava tomada de uma forma que consideravam que isto era divisível entre eles. E já não é. Já não é. Portanto, a questão que está aqui em causa é que o bipartidarismo, claro, fica provado nestas eleições que terminou. Ou falam connosco e fazem revisão
de diversas leis na Assembleia da República e chegamos a um entendimento, inclusive em relação à lei eleitoral, e de facto nos municípios existem visões diferentes, ou não vão governar. Porque o Chega não é muleta nem do PSD, nem do PS, como aconteceu, por exemplo, em diversas autarquias que no mandato anterior, por troca de pelouros, por venda de lugares, por necessidade e de mendicidade, porque não tinham trabalho, alguns autarcas do PSD venderam sem louros porque estavam no desemprego. É um exemplo, eu estou a falar de louros porque foi o candidato. E, portanto, os vereadores do Chega que foram eleitos, e os vereadores do Chega que foram eleitos e saíram todos do partido porque entraram em acordo. Peço imensa desculpa. E ficaram a perguntar. O Bruno gosta muito de falar dos outros, mas não gosta de falar de si, não é? Não gosta de falar de si. A maioria foi do PS. Tenham vergonha que a maioria foi vossa. A maioria foi vossa. Não aponto que é feia, mal é falta de educação. Eu faço o que eu quiser, você me não manda. Deixa-me só dizer o seguinte. A maioria foi vossa. Fica lá a falar sozinho. A maioria foi vossa. Gosta muito de falar dos outros, não gosta de falar de si, não é? Não, o senhor é que é mentiroso, como disse há pouco. Sim, está enganado, porque a maioria dos vereadores que cederam os lugares foram do Partido Socialista. Só que o problema, sabe qual é? Que a imprensa isso não passa. Não é no Chega. Façam fact-check. Foram vossos. Os senhores são mentirosos e os senhores são um problema nas autarquias. Pronto, só agora que o já vai problema para é que a agora acabou. Acabou. Porque agora tem 2.000 eleitos. E esses 2.000... Não, o senhor é que estava a insultar, a chamar mentiroso toda a gente. Comigo não passa, que eu digo na cara como mentiroso a você. O que é que lhe aconteceu aos vereadores todos do Chega? Conte-me lá. O que é que aconteceu a metade dos vereadores do Chega? O que é que lhe aconteceu? Estou-lhe a perguntar o que é que aconteceu aos seus. Saíram, é verdade. Pronto. Falamos de passado. Postura de futuro é muito mais grave. Mas a maioria manteve-se. Quantos autarcas você perdeu? Até ao Exaltino entregaram. No Porto entregaram. Tenha vergonha, António. Os senhores tentam ludibriar. Calma, mas está-me a dar aquela quem. O senhor tem que ter vergonha na cara porque o senhor tenta manipular sempre as conversas em televisão. Esquece que todos nós sabemos e basta verificar os factos. Os senhores são mentirosos e a maior parte dos vereadores... Aí não conseguimos ganhar. Não conseguimos ganhar aí. O debate descambou completamente. Bruno Nunes, do Chega, não aguentou mais as provocações e explodiu em direto contra António Mendonça Mendes, do PS. Chamou-lhe mentiroso, acusou o Partido Socialista de manipular a comunicação social e o estúdio virou um verdadeiro campo de batalha político. Eu queria voltar ainda só à questão de Lisboa, não centrando naturalmente a questão das eleições autárquicas em Lisboa, mas não posso deixar de fazer uma referência, porque nós tivemos, ouvimos aqui por parte do Partido Socialista, mas a verdade é que durante toda a campanha a concentração por parte do Partido Socialista foi em atacar a CDU, em vez de se dirigir ao PSD e àquilo que foi a governação por parte de Carlos Moedas no último mandato. E eu acho que isto também diz muito. Vem aqui falar de coligação de esquerda, mas a verdade é que o seu esforço foi mesmo contra a CDU, aliás, em diversos momentos, como nós já aqui disse, e não vou voltar a repetir. O que eu queria dizer para concluir relativamente aos resultados eleitorais é a importância da CDU no poder local democrático, que se mantém com 12 câmaras municipais, com 97 freguesias, com mais de 1.500 eleitos em diversos órgãos municipais e de freguesia pelo país. E isto demonstra, de facto, este reconhecimento do projeto da CDU, que é distintivo e que marca, de facto, a diferença em relação às demais forças políticas. Foi um contexto exigente, mas é um resultado de resistência que demonstra, e eu queria salientar muito este aspecto, porque muitas das vezes vai-se procurando colocar uma ideia que não corresponde à verdade e que foi já aqui colocado, que é a CDU a perder e que não é verdade, que perdemos autarquias, mas recuperamos autarquias e para a frente, estamos sempre em isto dá-nos condições e demonstra como é possível recuperar no futuro outras autarquias e que demonstra de facto o reconhecimento da CDU pelo que é o seu trabalho de serviço público, de proximidade, de ligação às populações, olha, até de defesa do poder local democrático e dos seus órgãos de funcionamento colegial, plural, aliás, que alguns partidos querem atacar, como já no passado tiveram propostas na lógica monopólio. Teve a força nestas eleições que nas legislativas se calhar não teve? As eleições autárquicas são sempre diferentes de eleições legislativas e estas eleições demonstraram novamente isto, que é que a CDU, pelo seu trabalho, pela sua concretização e realização, há um conjunto de pessoas que até noutras eleições votam noutros partidos, mas reconhecem este trabalho da CDU no plano autárquico e que o condicionamento que houve, até pelo peso de questões nacionais, foi de facto um condicionamento e foi uma limitação e que desviou as atenções daquilo que estava verdadeiramente em cima da mesa, que é os problemas da CDU. Nós tivemos 12 câmaras. Nós tivemos 12 câmaras. Legislativas não aconteceu. A CDU teve 97 passámos de 400 para 2.000, eu creio que 400 fica claro, autárquicas em para termos
termos de maiorias, fica claro em termos de maiorias qual é que é a força da CDU em termos autárquicos e que é a terceira força no plano nacional. E isto é um facto. É factual, não há dúvidas sobre isso, mas daí a termos perdido quando mais 550 mil votos, passamos de 400 para 2 mil autárquicos. Que o Chega ia ter 60, depois já não era 60, era 30. A verdade é que teve 60 confundiu. 60 é no Parlamento. Quantos é que vocês são? Teve 12. Quantos é que vocês são no Parlamento? Teve 97. 60 são no Parlamento. 60 são no Parlamento e do outro lado vocês são 4, 5. Proximidade da relação com a população, do trabalho com a população. Nota-se, no seu Conselho, por acaso, nota-se bem, na Quinta da Princesa, na Quinta da Crescente. Chegamos mesmo ao fim do nosso tempo. Paula Santos, Bruno Nunes, António Mendonça Mendes, António Rodrigues e João. O debate terminou em alta tensão. Bruno Nunes não deixou passar em branco o discurso triunfalista da CDU e confrontou Paula Santos com os números reais. Ironizou, interrompeu e expôs as contradições de um partido que insiste em celebrar derrotas como vitórias. Foi um final explosivo, em que a paciência acabou e a verdade veio ao de cima, sem filtros e sem medo. Qual a sua opinião deste debate? Deixe sua opinião e faça parte deste debate.